Vou dizer para vocês aqui agora porque é que eu vou fazer a instalação, né, desse controlador aqui, ó. Porque aqui eu optei em utilizar um controlador digital, tá bom? A marca aqui é da Fugauge, o modelo MT512. MT512 é indicado para sistema apenas para refrigerado. Como vocês podem ver, ele tem apenas saída relé para alimentar motor compressor, né, e motor ventilador, unidade condensadora, tá bom? E se caso o equipamento também tiver motor ventilador interno, né, como vocês podem ver aqui, ó, a gente pode estar ligando também juntamente com a saída relé do motor compressor, tá bom? Para ligar em série, tanto a unidade condensadora, né, como o motor ventilador do evaporador, da parte interna. Então vamos lá, pessoal. A finalidade de eu estar usando esse controlador aqui, né, primeiramente, apesar de ser um controlador bem completo, né, e bem eficaz, nele eu tenho, né, aqui ó, na frente eu tenho um mostradorzinho, onde eu consigo saber a temperatura real, né, que está internamente dentro do equipamento, beleza? E aqui é o seguinte, aqui na parte interna desse expositor da Gelopar, o que acontece? Esse equipamento aqui ele estava criando, né, tinha um acúmulo de gelo aqui, tinha um excesso de gelo maior do que é para existir aqui na placa fria. Esse acúmulo, esse excesso de gelo que estava criando na placa fria, era justamente por conta do que? Termostato, né, o termostato mecânico, tá aqui né, o sensorzinho dele, ó, o tubo capilar. Esse termostato aqui ele tá com seus contatos internos colados. Quando eu tenho um termostato mecânico ou termostato eletrônico, seus contatos colados, automaticamente o motor compressor, né, a unidade condensadora que fica na parte interna do expositor, aqui por dentro, ele vai ficar funcionando constantemente sem parar, né? Isso vai gerar danos ao compressor futuramente, porque o compressor, pessoal, ele precisa ter paradas, né? Constantemente ele vai ter parada de acordo com a temperatura que estiver regulada. Ele vai estar parando por temperatura, beleza? Então, eu vou utilizar esse termostato aqui, né, esse controlador digital, justamente para a gente monitorar a temperatura real, saber qual é a temperatura que está, deixar ele bem regulado, funcionando conforme é para ser, tá bom? E aqui, para a gente fazer a instalação desse controlador, a gente precisa primeiramente conhecer, né, o equipamento, tá bom? Ter conhecimento também na parte de elétrica, beleza? Não é só chegar e ligar de qualquer jeito, não. Tá bom? Existe todo um processo, toda uma etapa a ser seguida antes de fazer a instalação desse controlador. Primeiramente, a gente tem que identificar, né, quem é a alimentação. Depois de identificar a alimentação, aí tudo começa por aí, tá bom? Vamos identificar também quem é fase neutro, né, do motor ventilador. Aqui é um expositor da Gelopar que precisa uma tensão de 220, ou seja, cada componente, né, motor compressor, motor ventilador da unidade condensadora e motor ventilador do evaporador, eles necessitam de uma tensão de 220. A gente vai identificar quem é fase neutra de cada um desses componentes, identificar tudo bem direitinho, pessoal, e depois a gente sai interligando tudo novamente, porém utilizando o controlador de temperatura, beleza? E também é necessário a gente ter em mãos, né, fazer uma coisa que precisa nem estar comentando muito sobre isso, é ter um alicate amperímetro em mãos. Vamos lá começar aqui. Ó, galera, voltando aqui com o vídeo, certo? Retornei o vídeo aqui já com algumas coisas adiantadas, né? Seria a parte da elétrica, né? Da alimentação do controlador, para alimentar o controlador. Aqui eu tenho 3 fios, certo? Sendo 2 da mesma cor, amarelo. Porém, um desses amarelos tem uma fitazinha preta no começo aqui, ó, na ponta. E outra fitazinha isolante aqui, ó, preta também. Por que eu passo essa fitazinha preta aqui, ó? Tanto aqui no começo, como aqui no final dele. Aqui, pessoal, esse fiozinho aqui é o fase, né? Beleza? É o fase que vai chegar aqui, ó. Vai chegar no número 11, tá bom? Vai chegar no número 11. E o neutro você pode utilizar aqui no número 0, tá bom? Geralmente eu faço assim, né? Uso o fase no número 11 e o neutro no número 0, beleza? Mas se caso eu ligar o neutro no 0, ligar o neutro aonde tem o número 11 e o fase no número 9, né? Vai ligar da mesma forma também, um controlador, beleza? É porque apenas eu gosto de seguir um padrão, né? Para facilitar a manutenção futuramente. E o fiozinho verde aqui, galera, vai ser o neutro, beleza? E esse outro amarelo aqui que não tem identificação nenhuma, né? Tá tudo amarelinho ele. Aqui vai ser o fase, que vai alimentar tanto o meu compressor como o meu motor ventilador, que tá lá atrás, ó. E esse amarelo aqui que não tem identificação nenhuma, certo? Ele vai aqui, galera, no número 16. E do número 11 para o 15 vai ter um bypass, ou também conhecido como jumper. Show? Por que tem que ter esse bypass do número 11 para o 15? Porque o relé, né, é aqui número 15. Então esse relé tem que estar alimentado. Se caso não tiver esse bypass, o controlador não vai liberar, né, sinal para funcionar o meu motor compressor e o meu motor ventilador. Então é por isso que é necessário fazer esse bypass do 11 para o
15. Show? E aqui na parte interna, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz praticamente nada, né? Não mexi em muita coisa aqui, pessoal. Não sei se vocês lembram, o fio que estava alimentando com o termostato era esse marrom aqui, ó. Onde tem esse terminalzinho aqui solto. E o fio amarelo, como vocês podem ver que já não está mais aqui. O fio amarelo, pessoal, eu tirei, né, o conector do fio amarelo, apenas isso. E puxei justamente lá para trás, que é justamente aquele lá que vocês estão vendo, que não tem identificação nenhuma, que vai ser para o sinal para alimentar a unidade condensadora. Bom, lembrando, não esqueça de utilizar o amperímetro para facilitar a manutenção, né? Identificar um fio, alguma coisa assim do tipo, beleza? Então tá aí, pessoal. Agora que o controlador ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Show? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Pronto, ó. Vou ter aqui com o vídeo só para mostrar para vocês aqui a finalização, né, da instalação do controlador e toda a parte elétrica do controlador, né, para alimentar o controlador. Beleza? Aqui, ó, já tá tudo pronto, pessoal, né? Esse fiozinho que tá sobrando aqui é o aterramento, beleza? A gente vai voltar já pro canto, posicionar no canto. E aqui, né, o cliente vai passar um jetzinho aqui novamente, ó, certo? Para esconder esse branco. Aqui é onde ficava o termostato mecânico antes, né? Foi eliminado. O controlador ficou nessa posição aqui, observe, ó, como ficou bem bacana mesmo a instalação, beleza? Ó. Entendeu? Foi feito todo o alinhamento bem direitinho, né? Por furo, né? Ser bem conforme o controlador, o tamanho dele bem certinho, né? Vou tirar aqui os parafusos para vocês verem. E sobre o sensor, né, bem rapidinho aqui, ó, sobre o sensor, observem que eu tô seguindo o mesmo caminho, né, ó, onde tem um cabo aqui de alimentação para alimentar os outros componentes que tem na parte interna, beleza? Eu não passei pelo dreno. Aqui é só uma opção que eu dei, né? Se caso tiver onde passar por aqui, pode usar o dreno sem problema nenhum, beleza? E aqui é uma massazinha que a gente tem para vedar, para não ter fuga de ar e nem entrada de ar externa para cá, para dentro do freezer, para não comprometer o rendimento, né? O desempenho do equipamento. Show? Aí o sensor tá passando aqui pela lateral, né? Aqui por trás da placa fria. E o sensor tá mais ou menos por aqui, tá bom, pessoal? O sensor geralmente ele deve ficar mais ou menos em torno de 20 centímetros a 25 até 30, eu acho que tá perfeito, né? Distante do motor ventilador. Sempre tem que ficar nas costas do motor ventilador, por trás do motor ventilador, sensor, beleza? Não na frente, sim. Sempre tem que ficar em direção, né, ao fluxo de ar, que é nas costas. E aqui, ó, tá bom? Ficou um pouco justo aqui devido ao cabo, né? Mas tá aí, pessoal, alimentação como eu falei pra vocês, tá bom? Fio verde, lembrando, o fio verde representa o neutro, né, ó. Esse que tá com a marcaçãozinha aqui com a fita isolante é o fase, né, a fase direta. E o outro aqui que não tem identificação nenhuma, né, ó, simplesmente tá todo na cozinha mesmo original dele, amarelo, é o sinal, né, o sinal para alimentar a unidade condensadora. Show? Aí, ó. Observem, né, ó, lembrem do bypass que eu falei, ó. Do número 11, o número 11 ao número 15, né? E o 16 é a saída relé para alimentar a unidade condensadora. Em relação aqui, pessoal, ó, não bate nada, encaixou tranquilo, né? Ó, sem nenhum tipo de dificuldade. Show? Ó, observe que é bem simples, ó. Depois que você ganha experiência, né? Experiência, pratica todo santo dia, tudo se torna mais fácil. Observem que praticamente a única coisa que eu fiz aqui foi, ó, desencapar aqui, ó, o fio, o azul que é o neutro e o fase. Show? E joguei para lá os fios, ó. Tá bom? Sempre procurem deixar os fios bem fixados, né? Bem alinhadozinho, tá bom? Procure sempre deixar eles presozinhos para não ter o risco de bater no motor ventilador ou qualquer outra coisa parecida. E agora, né, ainda falta mais um detalhe: configurar o controlador de acordo com a necessidade do cliente.
Beleza? Que vai trabalhar mais ou menos em torno de 0 grau, menos 1 grau. E pronto, não pode baixar mais do que isso, porque como eu falei, que é um equipamento, né, para refrigerado.